Olá, querido terceiro ano, tudo bem com vocês, não é isso? Pessoal, vocês lembram que na aula passada, eu acredito que vocês assistiram a aula e que vocês foram além do que a gente está propondo, porque aqui é apenas um embasamento daquilo que é pertinente a gente perceber e a gente compreender nesses conteúdos. Então vejam que na aula passada nós fizemos uma grande viagem sobre Sócrates, né? Eu particularmente sou apaixonado por Sócrates, né? Um marco extraordinário dentro da filosofia, na minha compreensão. E certamente vocês também gostaram de Sócrates, né? Mas vejamos, a partir de Sócrates, nós vimos na aula anterior que um dos seus discípulos, considerado o maior deles, chamado Platão, que é justamente o que nós vamos ver nessa aula, ele teria trazido a figura de Sócrates, que muitas vezes é tão duvidosa, né? Para muitos, vão dizer até que Sócrates não existiu, foi uma imaginação de Platão, que Platão teria criado esta imagem desse Sócrates, né? Então vejamos aqui, a partir de Platão, nós já vamos perceber uma filosofia pautada também na dimensão antropológica, porque foi essa a característica do seu mestre. Então vejam, quando nós falamos de Platão, nós vamos fazer algumas considerações importantes. Primeiro, ele pertence ao segundo período da filosofia antiga, conhecido como socrático, clássico ou antropológico. Vejam, aqui nós entendemos que a partir de Sócrates, e eu frisei isso na aula passada, nós vamos vivenciar um período todo diferente na filosofia, que é esse período chamado de período clássico. Clássico por quê, professor? Porque nós vamos ver aí os três primeiros filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E cada um vai tomar uma postura, vai tomar um rumo diferente naquela grande arte que Sócrates vai dizer que é o filosofar. Não um saber acabado, pronto, mas uma atividade. Foi isso que Sócrates nos ensinou na aula passada. Então, Platão vai pertencer a esse segundo período, né? E aí, veja, ele é considerado o maior dos discípulos de Sócrates. Por que ele foi considerado o maior dos discípulos de Sócrates? Primeiro, porque é ele que traz Sócrates para o contexto da filosofia histórica ocidental, a partir da grande obra que ele escreve, que vai ser a arte do filosofar de Sócrates, o diálogo, como nós vimos, né? Ele também vai se opor aos sofistas, assim como Sócrates, né? Platão tem uma oposição aos sofistas. Pelo fato de ter sido discípulo de Sócrates, ele vai entender, de fato, que a filosofia ela estava e está na essência, naquilo que o homem é capaz de compreender e construir a partir da sua arte racional, da sua arte filosófica, da sua arte de pensar. Então, ele escreve em forma de diálogo, cujo protagonista é Sócrates, né? Ele escreve, eu costumo dizer, vocês devem lembrar que eu já disse muito isso em sala de aula, de que Sócrates teve um amigo verdadeiro, Platão, né? Porque veja que ele escreve, e aí o protagonista dessa obra, o diálogo, é o seu mestre, né? Então, ele busca estabelecer como verdadeiro, como conhecimento verdadeiro, o que é em si, né? Olha, a gente relembra o que Sócrates vai dizer, né? O que está em si, em ti, é que é conhecimento verdadeiro. É aquilo que você conclui como verdade para si mesmo, né? Que este é um dos papéis principais da filosofia. Então, seus principais temas na teoria do conhecimento, e aí a gente fala também da reminiscência, que é recordar, fazer memória para relembrar. Essa é a teoria do conhecimento em Platão. Ele vai tratar de educação, política, ética. Então nós veremos mais adiante aquilo que é mais importante para perceber e compreender diante
das afirmativas filosóficas em Platão. Então vejam, filósofo grego, discípulo de Sócrates, fundador da Academia de Atenas, né? Academia, aquele espaço, nós vamos já discutir sobre isso, aquele espaço de debates, onde se projetava conhecimentos, onde se estudava, onde se buscava a compreensão e a conclusão de conceitos como forma de conhecimentos necessária para a vida humana, para a vida do filósofo, né? A teoria do conhecimento, que está pautada no mundo das ideias, a alma, né? E o mundo real, o corpo, né? Criador da alegoria da caverna, que vocês gostam tanto, né? O mito da caverna. Vejamos. Então, ao criar a academia, né, Platão vai fundar ela ali mais ou menos 387 a.C., né? E ela foi fundada nesse bosque chamado de Academos, próximo de Atenas, por isso o nome academia, né? Ela pode ser entendida como a primeira universidade, porque ali se encontravam os grandes intelectuais para debater temas como ética, como a alma, né? Como o corpo. Então, nela os estudantes aprendiam teologia, né? Estudavam sobre os deuses, né? Nós vamos ver a filosofia medieval, que vai ter como grande referência a filosofia de Platão e Aristóteles, né? Então, teologia, eles estudavam temas relacionados aos deuses, estudavam filosofia, né? Estudavam matemática, astronomia, ginástica. Vejamos que ali na academia de Platão se encontravam profissionais, podemos dizer assim, né? Pensadores que estudavam diversos temas. Vocês imaginem aí, ora, na sala de aula já existe o debate entre vocês de opiniões contrárias. Vocês imaginem nessa academia, né? A quantidade de questionamentos, de indagações, né? Quantas discordâncias, ora concordância, ora discordância, de tantos conteúdos ali sendo trabalhado, porque isso é próprio da sala de aula, né? A nossa sala de aula é a Academia de Platão, a universidade é a Academia de Platão, porque deve ser esse espaço onde se discute os variados temas, as variadas formas de conhecimento, e se deve abrir esse leque, né? para o debate, para o diálogo, para a construção daquilo que Sócrates vai propor e Platão vai entender. A construção daquilo que para você é essencial. Conhecer a si mesmo. E a partir desse conhecer a si mesmo, vai construindo a sua linha de pensamento, a sua linha de raciocínio, a sua teoria de defesa, né? Então vejamos que a academia de Platão vai nos fazer compreender isso. E aí o que seria esse mundo das ideias? Para Platão, o conhecimento verdadeiro ele é dividido hierarquicamente em mundo inteligível e mundo sensível. O que seria o mundo inteligível? É esse mundo eterno e imutável, né? Onde reside a verdade, responsável pelo mundo sensível. O mundo inteligível é esse mundo que requer, né, esse amadurecimento racional, essa busca da razão, né? É o mundo da razão, é a causa de tudo que existe. E aí nós vamos dizer que esse mundo ele é entendido em Platão como o mundo da verdade, porque é aquele mundo que requer o critério racional, aquele mundo que requer de cada um de nós como filósofo, como grandes protagonistas da arte do filosofar, essa busca, né? Essa busca da compreensão daquilo que existe a partir daquilo que nós vamos conceber como verdade para nós. E o mundo sensível seria o mundo da opinião, né? É justamente aqui onde entra a discordância de Platão com os sofistas, como Sócrates, porque eles eram mais voltados para as opiniões, né? Paradoxa, como nós vimos em Platão. Já o mundo sensível é esse mundo percebido pelos sentidos, né? O universo material, cópias físicas do inteligível.
O que é que vai prevalecer aí? As aparências, né? Que às vezes, muitas vezes, nos enganam. E aí vejam que o mundo sensível é esse mundo da opinião, daquilo que muitas vezes não pode ser verdade, né? A gente pode muitas vezes cair aí no marasmo dos enganos, né? Então foram criados por um Deus inferior, né? Que aí seria esse artesão do mundo que ele vai chamar de demiurgo, né? Então vejamos que o mundo sensível, o mundo inteligível seria a base do mundo das ideias da filosofia em Platão, verdade e opinião. Isso aí explica muito bem no mito da caverna, que nós vamos chegar já nele. Então vejam, a alegoria da caverna, aquele grande mito, não é? Que às vezes a gente fica assim apaixonado pelas reflexões, já foi até questões de Enem também, né? Quando trata do mito da caverna da modernidade, onde nós somos aprisionados muitas vezes, né, pelo próprio sistema, pela própria realidade social que nós vivemos, ou pelo comodismo, não temos aquela vontade de quebrar as nossas correntes e sair, que essa deve ser a postura do filósofo, né? Então a alegoria da caverna foi escrita pelo filósofo grego Platão e encontra-se na obra intitulada A República. Essa obra que, segundo a história da filosofia, é a obra máxima de Platão, né? Então trata-se da explicação de como podemos nos libertar da condição de escuridão que nos aprisiona através da luz da verdade, que é a filosofia, né? Seria o que Sócrates vai dizer: a escuridão é a ignorância, a luz, o parir de ideias, é a maiêutica, né? E aí Platão vai nos fazer compreender essa grande contribuição do método socrático a partir também da sua alegoria da caverna, né? Platão não buscava as verdadeiras essências na simplicidade ou simplesmente na physis, né? Mas buscava, como assim fazia Demócrito, né? E seus seguidores, Demócrito, né? Sobre a influência de Sócrates, ele buscava a essência das coisas para além do mundo sensível, além. Aí vejamos aqui o mito da caverna. Nós vamos ver já a explicação. Observem as imagens, né? Os que estão acorrentados, os que veem a sombra. Nós vemos esse lado escuro, a luz que está fora. E aí veja o que é que nós vamos entender sobre o mito da caverna, que está no livro, né? Na parte 7ª do livro A República, no livro 7º da República de Platão. Então a caverna seria o fogo que projeta as sombras na parede, no mundo sensível onde vivemos. Esse fogo é o reflexo da luz verdadeira, do bem e das ideias sobre o mundo sensível, né? Os homens acorrentados que nós vimos, que são os prisioneiros na caverna, somos todos nós. E aquelas sombras que nós vimos ali, coisas sensíveis que tomamos como verdadeiras, né? Aquilo que a gente diz muitas vezes que é verdadeiro. Os grilhões, as correntes que asseguravam os que estavam ali prisioneiros, são os preconceitos, confiança nos sentidos, nossas paixões, nossas opiniões, né? E o instrumento que quebra os grilhões, a dialética, o diálogo, né? A conversa, a construção de ideias, o debate das ideias. O prisioneiro curioso que escapa, que quebra as correntes, agora não está mais preso àquelas sombras, às marionetes, mas sai. Ele escapa porque ele vê a luz lá fora. Quem é esse? É o filósofo, né? O filósofo que vai, que descobre, que vai além, né? Que deve ir e quando perceber aquilo deve voltar para tirar as amarras dos outros. Veja o que foi que Sócrates disse a Platão, e Platão ouviu isso, né? A filosofia é uma atividade de libertação, de construção, de busca de essência. Está na interioridade de cada um isso. A luz da fogueira, né? Seria a luz plena do ser, isto é, o bem, né? Voltar à caverna para tentar libertar os outros prisioneiros. É o diálogo do filósofo,
né? O diálogo do filósofo. Veja o que é que Sócrates vai dizer. Certamente Platão fez muitas perguntas que nós vimos na aula anteriormente. Quantas conversas eles tinham sobre amor, sobre amizade, sobre justiça, imortalidade da alma. E aí ele escutava, mas ele, através do diálogo, dava ao próprio Platão, e isso o mito da caverna explica, quem sai, né? Quem sai deve voltar para tentar libertar os prisioneiros, e essa libertação se dá através do diálogo, da descoberta, da oportunidade de que o outro também é capaz de dialogar, o outro é capaz de filosofar, né? Então, o instrumento com o qual quebra os grilhões, esforço da alma para libertar-se. O que seria a alma na filosofia? É a inteligência, é a capacidade libertadora de filosofar, é a capacidade extraordinária da construção, da percepção do intelecto. É isso que é alma. Capacidade, inteligência, né? Então, ao tratar de política, Platão ele vai propor um rei filósofo. Por que ele vai propor? Olha o que é que ele diz, né? Ele propõe, portanto, que o governo fique com os mais sábios, chamado de sulfocracia, né? Ele vai criticar algumas formas de governo. Nós vamos já chegar lá. Ele vai, portanto, dizer que o governo deve ser dos mais sábios, né? Por ser ele as pessoas que conhecem a ideia de justiça. É isso que ele propõe. Aí você lembra que eu já disse isso também. Platão vai dizer: todo filósofo deveria ser rei. E todo rei deveria ser filósofo, né? Então, assim temos uma proposta de aristocracia. Um governo nas mãos de poucos. Ele introduz um sistema político que podemos chamar de sulfocracia, Sócrates, né? Ou seja, o governo na mão dos sábios. A igualdade para Platão, por outro lado, só é possível na distribuição de bens. Por isso que ele não concorda muito com a democracia. Critica a democracia, né? Mas não na distribuição do poder. Por isso podemos dizer que a democracia não é um bom sistema político para o filósofo. Não concordou com a democracia. Ele discorda plenamente e critica a democracia, né? Então vejamos aqui as formas de governo que ele vai dizer que era degenerada. A timocracia. O que seria esse tipo de governo na Grécia? O culto da virtude é substituído pelo impulso guerreiro, um governo movido pela cólera, pela ira, né? Pelo poder absoluto, pela forma de ódio, né? Essa timocracia. Veio, portanto, a oligarquia, né? Que Platão também vai fazer suas críticas. O exercício do poder designado aos mais ricos. A democracia, que segundo ele era essa forma de governo em que o poder é atribuído aos mais pobres. Não concorda muito bem com isso, né? Nós vimos anteriormente já criticar isso. E a tirania, que é o governo de uma pessoa só, em detrimento do bem comum. Então vejamos que Platão, né, ele traz essa grande reflexão, dando a sua contribuição no aspecto político da filosofia. Então, a cidade justa para Platão era governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida pelos produtores. Cada classe cumprirá sua função para o bem da polis, racionalmente dirigida pelos filósofos. Tem que ser sábio, ele vai dizer, né? Em oposição, à cidade injusta é aquela na qual o governo está nas mãos dos proprietários, que serão movidos por interesses econômicos e particulares, ou dos militares, que mergulharão a cidade em guerras, né? Para satisfazer seus desejos particulares de honra e de glória. Então vejamos que Platão ele dá essa grande contribuição nos aspectos políticos, né? Assim também como nos aspectos de compreensão do conhecimento através da teoria do conhecimento, onde a alma, para ele, seria a norteadora de toda essa forma pensante. E aí um outro tema tratado por Platão é a questão da ética, a ética platônica, né?
essa ética em Platão, né? Para ele, a alma descobre nela mesma os conceitos universais. Isso não depende da experiência sensível, mas da inteligível. Por isso que eu disse, por isso que Platão vai dizer, a alma é inteligência, né? Porque esta é pálido reflexo da realidade superior. O mundo inteligível é o reino do imutável, do absoluto e do necessário. Então a ética em Platão seria essa construção dos conceitos que se tornam conceitos universais a partir do mundo inteligível, daquilo que você concebe como verdade, né? E aí eu sugiro que vocês pesquisem sobre a ética em Platão, tá bom? Façam a leitura do capítulo que nós estamos estudando, a história da filosofia grega e medieval, e vocês procurem a ética em Platão, que isso vai ajudar vocês, além de concluir o que nós estamos debatendo, a vocês também construírem textos argumentativos, sobretudo na redação. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.